Pinha, vou gravar agora uma série de análise absurda que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, então presta bem atenção nessa sequência, porque isso pode te salvar, beleza? Vamos lá, a situação aqui é a seguinte, eu tô com um aparelho que é um Moto G22 na bancada, beleza? Esse Moto G22, ele não tá ligando, ele tá com uma falha de inicialização, beleza? Tá com consumo travado, antes do power, né? Aparentando ser um problema de malha primária. Só que esse aparelho aparentemente levou um tombo forte e ele tá com as blindagens amassadas. Então eu tirei a blindagem que estava amassada do PMIC e fiz uma verificação em condução reversa ao redor do PMIC e eu encontrei um capacitor dando zero dos dois lados. Então, se tá dando zero dos dois lados, a gente já desconfia que possa ser um curto, tá? Só que através desse esqueminha que eu fiz aqui no quadro, eu vou explicar para vocês que nem sempre quando um capacitor está dando zero dos dois lados, significa que tem um defeito, que essa malha está com um problema. Imagina que essa daqui é uma malha positiva, beleza? Teoricamente, né? Positiva. E eu tenho um capacitor ligado em paralelo. Então, de um lado dele é natural que me apresente zero, mas do outro lado tem que me apresentar um valor de queda de tensão, né? Isso tem uma exceção. E quando essa exceção acontece é quando você tem uma bobina ou então um resistor com uma resistência bem baixinha, ligado em série na malha, ligado ao GND, tá? Isso tem bastante, tá? Então não são todos os componentes, todas as malhas que dando zero dos dois lados está em curta, às vezes é só mesmo a configuração da malha. Por que isso acontece? Porque essa bobina, ela vai transmitir o valor de zero que vem daqui, do lado do GND, para o restante da malha, por ser um componente em série, e vai fazer com que esse capacitor também apresente zero desse lado. Então eu cacei curta aqui ao redor do PMIC do aparelho e eu encontrei esse capacitor aqui bipando, tá? Então antes de sair injetando tensão nele, de tirar ele ou de fazer qualquer coisa do tipo, eu fui ver lá no esquema elétrico se ele não era um capacitor desse tipo aqui, que tem uma bobina ligada no aterramento em série, fazendo com que ele apresente zero dos dois lados, mas não seja um curto. E aí eu vim no esquema elétrico do Moto G22, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vim aqui no esquema elétrico do G22, achei o capacitor C2103, copiei o nome dele no esquemático, verifiquei que ele está com um nó nessa malha aqui que se chama VX022. Acompanhei ela aqui até o final. E ela tá ligada numa malha que apresenta um valor pra gente aqui de 2.2 volts, tá? E aqui, quando ele tá com esse negocinho azul, a gente não consegue copiar o nome. Então, o que eu faço? Eu copio o nome lá do começo, pra poder ver pra onde essa malha vai e quais os outros componentes que tem na malha, pra gente saber se ele tem aquela bobina ali ou não. E vocês podem ver que essa malha não vai pra lugar nenhum, ela só fica aqui, tá? E agora, como é que a gente vai seguir nessa análise, já que eu não consigo ver para onde essa malha vai? O esquema elétrico ele não é muito claro comigo. Bom, o que eu poderia fazer aqui seria pegar essa tensão como referência aqui de 2.2 e injetar nesse capacitor e ver se ele ou o PMIC aquece ou se outro componente da placa aquece. Só que o esquema elétrico ele não é muito claro comigo, ele não me diz se essa malha trabalha com 2.2 ou se essa malha suporta 2.2. Então, às vezes eu posso injetar uma tensão aqui e acabar danificando mais ainda o aparelho. Então, o que eu preciso nesse caso é ter um outro aparelho que esteja funcionando para poder comparar o valor dele em condução reversa nesse capacitor aqui. E aí é muito simples. Se eu tenho uma outra placa do G22, eu meço desse lado, tá dando zero, ok. Eu meço desse outro lado aqui do capacitor e tá me dando valor, então significa que essa malha de fato tá em curto, ou é esse capacitor, ou é o PMIC. Aí sim eu injeto uma tensão, já que a malha tá em curto, injeto uma tensão ali de 1 volt, por exemplo, e vejo quem vai aquecer. Se não aquece, eu aumento a tensão e vejo quem vai aquecer. Beleza? Só que aí tá o problema. Muitas vezes a gente não vai ter outra placa igual. Eu não tenho outra placa igual do Moto G22. E agora? O que a gente faz? Monta o aparelho e entrega para o cliente? Não. Ainda há uma esperança. Que esperança é essa? Você vai vir aqui na placa do celular e vai localizar o nome do PMIC, tá? No caso desse daí, é o MT6357. Você vai vir aqui na lupinha, vai pesquisar pelo nome dele,
e vai aparecer uma série de placas que trabalham com o mesmo PMIC aqui, ó. E6 Plus, um celular bem tradicional que trabalha com o mesmo PMIC. Então eu vim aqui nas minhas sucatas e encontrei uma placa do E6 Plus. Aí você vai me falar, tá, mas como é que isso vai te ajudar se a engenharia da placa é diferente? A engenharia da placa, ela pode até ser diferente, né? O PMIC vai estar de um lado, o IF do outro, o processador e memória num lugar aleatório. Afinal, não é a mesma placa, não é o mesmo celular. Só que o PMIC é o mesmo. E o mais importante, a montadora desses dois aparelhos é a mesma. Então, os termos no esquema elétrico, os nomes das malhas vão ser os mesmos. E isso vai ajudar muito a gente na análise, porque quando eu abrir ali o esquema elétrico do E6 Plus e procurar a malha que tá me apresentando, que eu estou desconfiando que esteja com defeito, ela vai ter o mesmo nome. Então isso vai facilitar bastante para poder eu encontrar exatamente a mesma malha em uma outra placa de um outro modelo de celular, mas que deve ter o mesmo valor em condução reversa, afinal a gente está falando do mesmo circuito integrado, do mesmo PMIC, tá? Vamos fazer isso ali agora. Agora eu vou abrir aqui o layout do E6 Plus, copiar o nome do PMIC, abrir no esquemático, abrir aqui, beleza, e eu vou ficar procurando, só que eu tenho que saber exatamente o que eu estou procurando. Então eu volto lá no G22 e eu vejo aqui que eu estou procurando o bloco do PMIC, que é os blocos do LDO, e eu tenho que procurar essa malha aqui, VXO22. Então eu volto lá para esse E6 Plus e vou procurando, tá? Aqui eu tenho bloco de controle, RTC, DCXO. Ó, aqui eu estou procurando o bloco de LDO, aqui tem um bloco de carga, vou seguir, aqui áudio, power, vamos seguindo procurando aqui, LDO, achei, olha a malha aqui, ó, no mesmo lugar, VX022, beleza? E aqui eu tenho a mesma malha, no mesmo local, close do PMIC, que é a saída do PMIC, são saídas LDOs. Eu tenho também um capacitor. Eu também não tenho continuidade da malha. Ó, ela só vai só nessa direção aqui. Pelo menos é só isso que o esquema elétrico informa pra gente. Mas eu já tenho o que eu preciso aqui. Eu tenho esse capacitor. Esse capacitor vai me dizer se eu tenho uma falha ou não no meu G22. Por quê? Porque se ele estiver me dando zero dos dois lados, então significa que esse aparelho foi fabricado, essa malha foi fabricada para poder ser uma malha aterrada. Agora, se ele me der um valor em condução reversa, então significa que o meu PMIC do G22, ou então esse próprio capacitor, está em curto, tá? Então aqui eu já encontrei ele e vou fazer a análise em condução reversa. Cadê a placa do... Aqui. Então eu vou fazer a análise aqui nesse capacitor para saber se está ou não em curto aqui. Agora eu vou regular aqui meu multímetro na escala de condução reversa e vou fazer a comparação dos dois, ó. Escala de condução reversa. Dá uma olhadinha ali, ó, na TV. Esse aqui é o capacitor da malha que está defeituosa, ó. De um lado, mostrando o multímetro, 0. Do outro lado, obviamente, é um aterramento, 0. Agora na placa espelho, na E6 Plus, esse capacitor aqui é exatamente da mesma malha, tá? E esse é o mesmo PMIC, como eu expliquei para vocês aí durante os stories. No lado de cima, que é o lado de GND, vocês podem ver 0, ok. E na parte de baixo, qual é o valor? 535. Então, se tem valor aqui nessa mesma malha em outra placa, então significa que a nossa falha é essa. Nós temos uma falha aqui, seja por PMIC ou seja por capacitor. Vamos descobrir agora. Vamos lá, tropa. Então, o que eu vou fazer aqui na fonte, ó? Regulei na tensão da malha, 2.2. Vou jogar um pouquinho de álcool isopropílico aqui em cima do PMIC. Posso jogar um pouquinho em cima do capacitor também. Vou injetar a tensão. Vocês podem ver que tem uma movimentação do álcool ali. Vou secar um pouquinho mais. E ó, tiro, volto. Tá dando pra ver? Injeta a tensão, o álcool dissipa. Então aqui chegamos à conclusão de que a gente tem um curto no PMIC principal desse G22. Vamos lá, tropa, agora sem o PMIC, escala de condução reversa. Aqui tá me dando valor ali no multímetro OL, Open Line, malha aberta,
tá? Então, a gente sanou o nosso curto de fato estava embaixo aqui do nosso PMIC, beleza? Agora vamos substituir e ver se a gente consegue agarrar essa moeda. Vamos lá, tropa, só para poder mostrar para vocês aqui o resultado. Esse celular não tava só com o PMIC com problema, não. Eu troquei o PMIC, ele continuou sem funcionar, mas tá aí, ó. Ligando de novo. Protocolo de carga dele, cadê? 1.1. E é isso. Qual era a outra falha dele? Bom, o PMIC não estava sendo alimentado, ele estava com curto total na malha primária, correto? E aí eu fui ver que um circuito bem aqui, ó, esse que está faltando, que é responsável por alimentar o flash, estava em curto, ele também recebia a malha primária. Eu tirei ele, que é esse daqui, ó, e aí a gente sanou o curto, o aparelho voltou a funcionar normalmente.